Josué capítulo 1. Hoje nós vamos falar sobre Jericó, a cidade de Jericó. Vamos falar sobre o povo de Deus, o povo de Israel, que conquistou, a cidade de Jericó, que tomou, que derrubou suas muralhas. Nós conhecemos a história, porém Deus tem coisas a falar a esse respeito para cada um de nós. E se você está aqui essa noite é porque Deus quer falar com você. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Amém? Então nós vamos falar sobre Moisés, sobre Josué, sobre Israel e sobre a cidade de Jericó essa noite. A Bíblia diz que após Josué ser morto, que Deus ele levanta um sucessor para Moisés, Josué. Moisés, irmãos, ele representa a lei. Josué, aqui nesse contexto que nós vamos ler hoje, está representando a graça. A Bíblia diz que Moisés ele foi morto e Deus levantou Josué. E a palavra de Deus diz aqui, no versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Josué aqui, igreja, nós vamos ver que ele tem uma jornada, e essa jornada inclui várias etapas. Nós vamos ver as etapas que Josué passou até ele chegar na cidade de Jericó. Então a Bíblia diz que o povo de Deus, eles vieram pelo deserto durante 40 anos, e Moisés estava à frente deles. E Deus deu a lei para eles, Deus os instruiu, Deus os levou, Deus os guiou, Deus os supriu, Deus esteve com eles durante os 40 anos. E a Bíblia diz que Moisés foi morto. E Deus ele levanta Josué, que era discípulo de Moisés. Então ele fala no versículo 3: todo lugar, Josué, que você pisar a planta dos teus pés, eu vô-lo tenho dado, como eu prometi. Por que muitas vezes as promessas não têm se cumprido na vida de muitas pessoas? Por causa da desobediência. Moisés ele não entrou na terra prometida, aquilo que Deus prometeu, por causa da desobediência. Ao invés de falar a rocha, ele feriu a rocha. E por isso, por esse motivo de desobedecer a Deus, ele não entrou nas promessas do Senhor. Nós também, igreja, muitas vezes não temos experimentado as promessas de Deus. As promessas de Deus não têm se realizado nas nossas vidas por causa de desobediência. Mas nós vamos ver que Deus ele levanta Josué, um homem que foi irrepreensível naquilo que Deus falava para ele. Naquilo que Deus falava para ele, ele era temente. Naquilo que Deus falava para ele, ele ouvia. Naquilo que Deus falava para ele, ele fazia. Então não houve na vida de Josué uma desobediência. Por isso é que ele passou o povo pelo Jordão e herdou a terra da promessa. Amém? A terra que mana leite e mel. Quantos querem herdar a promessa de Deus? Eu quero te falar, Deus tem promessas para você. A Bíblia fala assim: e tantas quantas forem as promessas de Deus, você já tem dele o sim. Deus já está falando sim para você. Agora depende de você, porque ela fala que é por nosso intermédio o amém. Então depende de nós recebermos as promessas do Senhor. E nós vamos estudar aqui hoje como é que Moisés, que representava a lei, e Josué, que representa nós, a igreja, vivendo o tempo da graça, podemos alcançar a promessa que Deus tem para nós. Aleluias. Então hoje você, contextualizando aqui, você vai ser o Josué na história. Então Deus fala aqui no versículo 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Por onde você for, a bênção do Senhor está contigo. Você não só tem que buscar bênção, você tem que ser bênção. Deus falou para Abraão: Abraão, sê tu uma. Quantos aqui são bênçãos?
Então declara com a sua boca, fala: eu sou uma bênção. Aleluia. Agora o versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Aleluia. Irmãos, ninguém pode te resistir. A Bíblia fala assim: agindo Deus, quem impedirá? O inimigo, irmãos, ele pode tentar te resistir, mas ele não vai conseguir te resistir. As pessoas hoje em dia são usadas muitas vezes pelo próprio diabo para tentar nos parar, para tentar fazer você parar na sua jornada, para você não herdar o que Deus tem para você. E você não herdando o que Deus tem para você, o que pode vir a acontecer na vida daqueles que são fracos, daqueles que ainda não têm uma fé firme, daqueles que ainda não são constantes no Senhor? Ele pode vir a se abalar, porque ele fala assim: as coisas de Deus se realizam na vida de todos, menos na minha. Já passou isso na sua cabeça alguma vez? O diabo, ele quer nos resistir para isso, para que as promessas de Deus não se cumpram. Mas Deus fala aqui, irmãos: eu serei contigo. Jesus falou o que para nós? Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Quantos creem que Jesus está conosco? Ele está com você 24 horas por dia. Aquilo que você precisar, irmãos, Jesus está com você. Para quê? Para te dar essa força para você vencer. Se a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores, o nosso normal é vencer. Fala assim: o meu normal é vencer. O seu normal não é perder, igreja, ainda que isso possa vir a acontecer, mas não é o seu normal, é uma exceção. O seu normal é vencer todas as batalhas, porque Jesus está com você, te fortalecendo. Aleluia. E ele fala: não te deixarei e nem te desampararei. Então a gente precisa andar, irmãos, com essa consciência de que Cristo realmente está conosco. Cristo não está só na igreja esperando o dia do culto, como muitas pessoas falam, né? Quando eu cheguei, Deus já estava me esperando. Não, Deus já veio com você. Ele não estava te esperando na igreja não, irmãos. Ele já estava com você lá na sua casa. O dia inteiro Ele estava com você, e Ele veio com você. Aleluia. Versículo 7: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Está aí o segredo, irmãos, de você ser bem-sucedido, de você ser um vitorioso em todas as batalhas. O segredo está na palavra de Deus, em obedecer a palavra de Deus, em você conhecer a palavra de Deus. E é por isso que hoje você está aqui, porque você quer conhecer mais de Deus, para que você ande de vitória em vitória, para que você ande de fé em fé, para que você ande de glória em glória. A Bíblia fala assim que a vereda dos justos é como a luz da aurora, a luz do amanhecer. A luz do amanhecer, ela começa fraquinha, não começa? Mas ela vai crescendo, 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 até se tornar dia perfeito. E a Bíblia fala que as nossas vidas, os nossos caminhos, a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai crescendo mais e mais, até ser dia perfeito. Então não é normal, irmão, você andar perambulando na fé. Não é normal você andar para baixo, depois para cima, depois você cai. Não é normal. O seu normal é você estar sempre crescendo em Cristo. É você estar sempre rompendo no Senhor. É você estar vencendo uma batalha atrás da outra. Não é o normal você deslizar, não é o normal você cair. Embora isso possa acontecer, mas isso não é o normal na vida de um crente. O normal é crescer. Aleluias. E para isso, irmãos, nós precisamos ter o cuidado de fazer segundo toda a palavra. O cuidado de fazer, é o que está falando no versículo 7. Segundo toda a lei, toda a palavra. Então aquilo que você ouve, você tem que praticar. Não é só ouvir. A Bíblia fala assim: examinai as Escrituras. O que é examinar? A Sarinha que trabalha com enfermagem, sabe o que é um exame, não sabe? A irmã Marcília sabe o que é um exame, não sabe? O que é um exame? É algo aprofundado.
conhecer as riquezas da palavra do Senhor que estão escondidas. É um tesouro que está escondido e você precisa entrar dentro dessa palavra. Quando você lê a Bíblia, irmãos, dentro dela tem outra Bíblia. Dentro dela tem as revelações de Deus para você. Aleluia. Então por isso que a gente deve fazer segundo toda a palavra. Não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, para que sejamos bem-sucedidos por darmos. Não existe, irmão, jeitinho brasileiro na palavra de Deus. Tem muitas pessoas que hoje querem amoldar o evangelho a ele. Mas um dia essas pessoas vão ter que dobrar os seus joelhos e vão ter que confessar diante de Deus tudo aquilo que eles fizeram. Então fala assim: eu não vou me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Versículo 8: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita. Olha só, não está falando leia, está falando medita nele dia e noite. O que é meditar dia e noite, irmãos? Você lê um versículo, lógico que para você meditar você precisa primeiro ler, mas não é só ler. Então, você lê um versículo, por exemplo, e você fica aquele versículo o dia inteiro meditando nele, o dia inteiro ouvindo Deus falar com você através dele. E Deus vai falar profundamente no seu coração através de um versículo, ou através de um fato da Bíblia, ou através de um acontecimento. Então aquilo que você lê, você tem que meditar também. Salmos, capítulo 1, versículo 1, fala sobre isso. Versículo 8 novamente: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Irmãos, eu não sei se você quer prosperidade na sua vida, mas eu quero. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando só de dinheiro, não. Dinheiro é o de menos. É saúde, é paz, é alegria, é tudo de bom que Deus tem para você. Isso é prosperidade. É não faltar nada, é você ter tudo que você precisa, é você andar em amor, andar com o coração cheio, distribuindo amor para as pessoas, você ser próspero no amor também. Então, você farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 9: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O segredo, irmãos, da nossa fé funcionar, é você não ter medo. Ele fala que não temas. A Bíblia diz 366 vezes, não temas. Então quando você levantar de manhã, não tenha medo de nada. Não tenha medo da conta, não tenha medo do seu patrão, não tenha medo de absolutamente nada, porque o Senhor está com você. E Ele vai fazer prosperar o seu caminho. Versículo 13: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. A promessa que Deus falou através de Moisés era de descanso e posse da terra que Deus prometeu. Abram em Hebreus capítulo 3, vamos lá, versículo 7. Assim pois, como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Então o Espírito Santo está falando o que para nós? Quando ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Tem muita gente, irmãos, que ouve a palavra de Deus e não crê. E quando a pessoa não crê, ela está simplesmente endurecendo o coração. Então é possível a gente endurecer o coração, é possível a gente não crer na palavra, é possível a gente acreditar em outras coisas, no médico, no advogado, e não acreditar na palavra. Então não endureça o seu coração quando você ouvir a palavra de Deus. Quantos querem entrar no descanso? Então creia na palavra. Versículo 11: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. O que vai te afastar de Deus, irmãos? Coração incrédulo. Pastor, mas lá em Romanos 8,35 está falando assim: o que me afastará do amor de Deus? Será
a profundidade? Será a altura? Será a espada? Será a fome? Será a nudez? E a Bíblia fala aqui em Hebreus que o coração endurecido e incrédulo te afasta de Deus. Então quando você ouvir uma palavra, irmão, você tem que tomar posse dela. Você tem que crer naquela palavra, porque ela é alimento para o seu espírito. Ela é o que vai fazer você prosperar no Senhor. Muitas vezes, irmãos, numa pregação você vai tirar um versículo, e aquele versículo vai entrar direto na sua vida e vai transformar a sua vida toda. Porque você está decidindo crer. E crer, irmãos, é uma decisão. Você não pode crer com os olhos naturais. Você só crê com os olhos espirituais. Porque os seus olhos naturais vão te falar outra coisa. Mas os teus olhos espirituais vão te mostrar o que Deus tem para você. Então abra os teus olhos espirituais. Quando a Bíblia fala assim, erguei os vossos olhos, ela está falando, abra os olhos espirituais, para que vocês possam ver o que Deus tem prometido para vocês. Jesus falou para os discípulos assim, vocês estão dizendo que a ceifa vai ser daqui 4 meses. Mas eu digo para vocês, levante os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos. Aleluia. A promessa de Deus já chegou para você, igreja. A promessa do Senhor já está aí. Talvez você esteja falando assim, não, minha promessa está tão distante, está lá na frente, daqui tantos meses, daqui tantos anos. Mas eu quero que você erga os seus olhos da fé e veja que já chegou na sua vida. Que o que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Se tem alguém fiel nessa história, irmão, somos nós. Porque Deus jamais vai ser infiel. Deus jamais vai voltar atrás na palavra dele. Deus já liberou a promessa na sua vida. Então somente erga os teus olhos. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Está vendo que o pecado, irmãos, ele faz você também endurecer o seu coração? A incredulidade é um pecado. Quando você é incrédulo, você está pecando. A Bíblia fala assim, tudo que não provém da fé é pecado. Versículo 14, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Você só é participante de Cristo se você guardar firme a fé. Versículo 18, e contra quem jurou que não entrariam no meu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Está vendo, irmãos? Os desobedientes não vão entrar no descanso de Deus. Versículo 19, vemos pois que não puderam entrar por causa da incredulidade. Aquele povo, irmãos, lá em Israel, lá no deserto, não tomaram posse da terra prometida por causa da incredulidade. Por causa da incredulidade, eles não tomaram posse do descanso que Deus tinha para eles, de uma terra que mana leite e mel. A Bíblia fala assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Quantos querem comer o melhor dessa terra? Mas a Bíblia fala, se quiserdes e me ouvirdes. Então são duas condições. Primeiro você tem que querer. Porque tem gente, irmãos, que está tão acomodado na vida dele, que ele não quer mais, tá bom. O que Deus tem para mim, não, Deus, eu abro mão, minha vida do jeito que está aqui já está bom, eu não quero pagar preço, eu estou cansado, eu não quero fazer mais nada, deixa só ir para a igreja de domingo, tá bom. Então tem que haver um querer em você, tem que haver um querer em nós. Você tem que desejar o melhor de Deus para a sua vida, não é pecado, igreja. Você desejar o que Deus tem para você. Se quiserdes e me ouvirdes, então você tem que ouvir o que o Senhor fala para você. Comereis do melhor desta terra. Versículo 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Capítulo 4, versículo 1. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé. A palavra não lhes aproveitou, porque não foi acompanhada pela... Então, irmãos, não adianta nada eu pregar para você se você não tiver fé no que eu estou falando.
Convicção. Que quando você ouve a palavra de Deus sendo ministrada, sendo pregada, você tem que ter fé. Se você não tem fé, irmãos, essa palavra não vai te servir de nada. Ela não vai te aproveitar. Versículo 3: nós, porém, que cremos, fala assim, eu que creio, entro no descanso, conforme Deus tem dito. Se você crê, você entra no descanso. Se você não crê, você vai andar em tribulações, em lutas, em inquietudes, em preocupações, em ansiedade. Então, se você hoje, igreja, está andando preocupado, se você está andando ansioso com as coisas, é porque você não está crendo no Senhor. Porque aqueles que creem, descansam. Deus fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu não sei com o que você está preocupado essa noite, mas eu quero te falar, aquieta, coloca nas mãos do Senhor, e você vai ver que Ele é Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Continuando, versículo 9 do capítulo 4. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Irmão, se você está cansado, é porque você não está crendo. Das coisas que é para Ele fazer, que Ele fala assim, vocês fiquem quietos, deixa que eu faço. A gente está falando, não Deus, deixa que eu faço isso. Não Deus, deixa que eu faça aquilo. Senhor, eu não dou conta de esperar. Versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Amém? Então o descanso de Deus, irmãos, já está liberado para nós. É só você crer que Deus não vai deixar faltar nada na sua vida, que tudo Ele já fez. Quando você crê, irmãos, que Deus já fez tudo por você, você descansa, e aí você só vai obedecer o que Ele vai falar para você fazer. Agora, quando você se preocupa, quando você está ansioso, quando você quer tomar a frente de Deus, aí você vai viver cansado. Voltem lá para Josué. Josué capítulo 2, versículo 9. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Isso aqui é Raabe, a prostituta falando. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Versículo 11. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Irmão, aqui está falando sobre o Raabe, que era uma mulher, uma prostituta, que morava na cidade de Jericó, e ela, quando recebe os 2 espias na casa dela, ela crê em Deus. Você viu o que ela fala? O vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. E ela fala também, todos os moradores da terra estão desmaiados por vossa presença. Irmãos, os demônios estão tremendo e estremecendo por causa da igreja do Senhor Jesus, por causa da sua presença. Onde você quer que você vá, os demônios tremem e estremecem, porque o Senhor está com você. Irmãos, quando um demônio olha para você, ele não vê você Veigna, não vê você Sara, não vê você Marilda, ele vê Jesus na sua vida. Por isso é que ele treme e estremece. Ele não pode suportar a presença de Cristo em você. Então onde você chega, irmãos, a glória brilha. Onde você chega, a luz do Senhor resplandece. E as trevas precisam sair. Elas têm que sair. Luz e trevas não se misturam. Capítulo 3, versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso... Você quer que Deus faça maravilha na sua vida, igreja? Santifica. Se você se santificar, o Senhor vai fazer maravilhas. Agora, se você andar como o mundo quer que você anda, na carne, na alma, você está impedindo o Senhor de agir ao teu favor. Na incredulidade, você está impedindo o Senhor de agir ao teu favor. Então, santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vós. Versículo 10. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Irmão, não vai ter demônio que resista à sua presença, porque o Senhor está com você. Versículo 19 do capítulo 4. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se
em Gilgal, do lado oriental de Jericó. Então aqui Josué ele conduziu o povo, as águas do rio Jordão se abriram e o povo passou no meio do rio Jordão, para tomar posse da promessa que Deus tinha para eles. Não confundam isso aqui com as águas do Mar Vermelho, que foram abertas lá por Moisés. Essa aqui é Josué e é o rio Jordão que se abriu para eles. Irmãos, o Espírito Santo está liberado para nós. O Espírito Santo está nos dando passagem. O Espírito Santo está nos protegendo no nosso caminho. Quando a palavra que fala que as águas do rio se abriram e o povo passou pelo rio, irmão, está falando de um novo nascimento, de um novo povo, de um novo homem. A lei acabou e a graça está sendo estabelecida. É o momento que você aceita o Senhor como seu único e suficiente Salvador, e você tem um novo nascimento. A passagem pelo rio Jordão significa um novo nascimento. A diferença, irmãos, aqui lá do Mar Vermelho para o rio Jordão, é que no Mar Vermelho eles estavam em apuros, eles foram obrigados a atravessar. Aqui no rio Jordão eles não estavam em apuros. Aqui no rio Jordão eles passaram porque quiseram. Você aceita Jesus, irmãos, você nasce de novo, se você quiser, você não é obrigado. Eles passaram voluntariamente, ninguém os pressionou. Tanto é que 2,5 tribos resolveram não passar o Jordão e ficaram do outro lado. Mas o povo do Senhor passou pelo Jordão. Eu quero falar, irmão, você é uma nova criatura. Você não é mais o velho homem, você agora é nova criatura em Cristo Jesus. Capítulo 5, versículo 2. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Versículo 9. Mas disse o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Deixa eu explicar isso aqui. Gilgal significa lugar onde Deus removeu o opróbrio do Egito. O que isso quer dizer? O Egito simboliza o mundo, o opróbrio é a vergonha. Então, em Gilgal, após o povo passar pelo rio Jordão, a Bíblia diz que eles se reúnem em Gilgal. Gilgal não é uma cidade, é um lugar. E esse lugar, irmãos, é o lugar onde eles fizeram uma nova aliança com o Senhor. Você vê que eles não eram circuncidados. Então Deus fala assim: circuncida a todos os homens, porque nenhum deles havia sido circuncidado. Isso aqui mostra, irmãos, o nascimento de um novo povo para Deus. Todos os outros que já eram velhos circuncidados morreram no deserto, morreram na lei, mas esses aqui nasceram novamente. Então Deus levanta um novo povo para ele, um povo completamente, irmãos, diferente, um povo que obedece à voz do Senhor. Não é aquele povo mais idólatra que adorou o bezerro de ouro. Não é aquele povo mais murmurador que murmurou quando não tinha água, que murmurou quando não tinha carne. Mas agora é um povo que Deus faz uma nova aliança com eles. E a palavra do Senhor fala que nesse lugar Deus tira deles a vergonha do Egito. Não importa o que você fez no mundo, quando você nasce de novo, Deus esquece os seus pecados. Quando você nasce de novo, o Senhor apaga as suas transgressões. Quando você nasce de novo, aquele velho homem está morto para Deus, e nasce um novo homem para o Senhor. Mas no meu passado foi tão tenebroso, eu fui tão isso, eu fui tão aquilo. Deus não quer saber, irmão, do teu passado. Fala assim: Deus não quer saber do meu passado. Agora fala de novo: Deus não quer saber do meu passado. Só para você ter convicção: Deus não quer saber do meu passado. Irmão, se você meditar, você vai ver que você vai andar sem o peso do pecado, sem a vergonha do mundo, sem a vergonha do pecado que você cometeu, que o Senhor já te purificou.
Versículo 12. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, olha só, o povo acabou de passar o Jordão, entrou na terra prometida, e eles comem dos frutos daquela terra. Cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Aleluia. O maná aqui, irmão, está simbolizando a lei. Mas quando você passa a experimentar do fruto das promessas de Deus, a Bíblia fala que vocês não se cansam de comer da novidade do que Deus tem para vocês. E Deus tem novidades, irmãos, a cada dia. A cada dia Deus tem um alimento novo para o teu espírito. A cada dia Deus tem um alimento novo para você. A cada dia Deus está te encorajando. A cada dia Deus está te estimulando. A cada dia Deus está te empolgando mais com as bênçãos, com as promessas que Ele tem para você. Quantos querem continuar comendo das promessas de Deus? Quero te falar que a promessa que Deus tem para você vai se cumprir e você vai experimentar outras promessas. Porque as promessas para nós não se cessam. Versículo 13. Então Josué, ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Irmão, isso aqui agora é uma revelação muito forte que Josué teve. Como é que está falando o título da sua Bíblia aí? No versículo 13. O anjo aparece a Josué. O que mais? Deus aparece a Josué. Ele fala o comandante do exército de Deus. Mas aqui, irmãos, quem está aparecendo para Josué é o próprio Filho de Deus, é o próprio Jesus. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. A palavra. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Irmãos, muitas vezes a gente acha que Deus é nosso adversário. Quando a gente não tem o conhecimento, que a gente é novo convertido, a gente não entende ainda as coisas do Senhor, e a gente acha que Deus é mau. Tem muita gente na igreja que pensa isso, que Deus está com um cacetete na mão para enfiar na cabeça daquele que desobedece, que Deus está pronto para matar aquele que pecar. Josué, não sabendo, não conhecendo, mas ele teve aquela revelação, e você e eu, irmão, já temos a revelação de Cristo. Versículo 14, respondeu-lhe ele: sou príncipe do exército do Senhor. O que é príncipe, irmãos? Filho do rei. Sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e Irmão, se fosse um anjo, ia deixar ele adorar? Vou perguntar de novo. Se fosse um anjo, ia deixar Josué o adorar? Não. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é... E fez Josué assim. Irmão, vocês lembram que Deus falou a mesma coisa para Moisés? Lá no Monte Horebe? Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é santo. Então o monte, na lei, o monte era santo. Agora na graça, aonde você for, irmão, é santo. Aonde você pisar a planta do teu pé, santo é. Porque a santidade está com você. Hoje nós não precisamos mais que Deus ele venha derramar o óleo sobre a nossa cabeça, para que o Espírito Santo, a unção seja liberada em nós, porque a unção já está em nós. A Bíblia no Novo Testamento fala que o óleo só é usado para em casos de enfermidade. O Espírito já está dentro de você, você já é ungido do Senhor. A Bíblia fala: vós tendes a unção. No capítulo 6, versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Agora nós vamos entrar no assunto Jericó. Jericó representa a nossa carne. Quando a gente aceita Jesus, irmãos, nós precisamos vencer a nossa carne. E o povo, após passar pelo Jordão, se reúne ao Gilgal. Eles têm a revelação de Jesus, eles têm uma aliança nova com Deus, e agora eles precisam vencer Jericó. A porta de entrada para as promessas de Deus é você vencer a sua carne. Só que a Bíblia fala aqui que Jericó estava o quê?
rigorosamente fechada. Ninguém saía e ninguém entrava. O que isso quer dizer, irmãos? Que muitas vezes nós criamos fortalezas em nós, muralhas, porque aqui fala que Jericó estava rigorosamente fechada com as muralhas de Jericó. As muralhas que tinham 9 metros de altura por 6 de largura. Vocês pensam uma muralha de 6 metros de largura, irmão? É isso aqui, ó, daqui lá na parede, a largura dela. 9 metros é mais alto que essa igreja. Olha como é que ela era fortificada. E muitas vezes, quando a gente vem para a igreja, ou até mesmo hoje, a gente tem muitas fortalezas dentro de nós. Coisas que estão bloqueando o entrar, o agir de Deus. Você não deixa aquilo sair, nem deixa Cristo entrar. Os pensamentos errados precisam sair da sua vida. Então as fortalezas que são criadas em nós, está aqui na nossa mente. Abram lá para vocês verem, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo do 3 ao 5. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, não lutamos, não guerreamos segundo a carne. Por que nós não guerreamos segundo a carne? Porque agora nós somos espírito. Agora nós temos que lutar e guerrear espiritualmente e não mais carnalmente. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Está vendo que as fortalezas são criadas nos nossos pensamentos? Os sofismas estão nos nossos pensamentos? O que são sofismas? Mentiras que a gente coloca como verdades. E isso é que gera essa fortaleza dentro de você, na sua carne. O sofisma, a mentira que você traz do mundo e você crê nela como verdade, é uma fortaleza que precisa ser destruída para que você vença a sua carne. O povo precisou antes derrubar as muralhas para conquistar Jericó. Você precisa derrubar as fortalezas que estão te aprisionando, porque fortaleza, irmão, é aquilo que aprisiona. Vamos dar um exemplo. A pessoa vem do mundo fumando e ela pensa que não, o cigarro não faz mal para ninguém. O cigarro, Deus tolera o cigarro. Deus não vai se importar com o cigarro. Ou a pessoa vem vivendo uma vida de prostituição, e ela vem para a igreja e acha, não, mas Deus não está se importando com o meu relacionamento com o meu namorado, ou com o meu relacionamento com a minha noiva, ou com o meu relacionamento extraconjugal. Deus me entende, eu sou carne, eu sou falho. Então ela vem carregada de mentiras, coisas que vêm na mente dela, aprisionando ela às coisas do mundo. E que para Deus entrar, irmãos, é preciso que você derrube essas fortalezas que tem na sua vida. Jesus não vai entrar nessas fortalezas se você não derrubar. É você que tem que destruir essas fortalezas. Esses pensamentos errados que estão na sua vida, que estão nas nossas vidas. Muitas vezes nós vimos do mundo para a igreja e nós trazemos muitas coisas dentro de nós que é errado. Estamos sempre mentindo e a gente acha que uma mentirinha não faz mal. Mentira também é pecado. Mas a palavra fala que as nossas armas, quais são as nossas armas em Deus? Oração. Você quer destruir uma fortaleza na sua vida? Comece a orar. Comece a orar em línguas. A oração em língua vai te edificar em Deus. Não vai te edificar no mundo, não vai te edificar na carne. A oração em línguas vai tirar de você tudo que não presta e vai estabelecer em você tudo que é bom. Tudo aquilo que é do Senhor. Porque tudo aquilo que é bom, irmãos, desce do alto, vem de Deus. Então, se as coisas que são boas descem do alto, nós temos que pensar nas coisas do alto e não nas coisas aqui desse mundo. Então muitas vezes a gente traz coisas dentro de nós, a gente vai tolerando essas coisas, o erro, o engano, e a gente vai convivendo com aquilo, e aquilo vai, irmãos, fazendo com que a gente não tenha uma vida de vitória em Deus. E eu vou mostrar para vocês aqui, agorinha. Porque a fortaleza que você não quer destruir vai te levar para a derrota. O jejum é outra arma da nossa milícia. Voltem lá para Josué.
capítulo 6, versículo 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade. Olha só como é que destrói as muralhas, como é que você destrói as fortalezas. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneira diante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então você só destrói as fortalezas, irmãos, persistindo. Por isso que Deus falou, vocês vão dar 6 voltas nas muralhas de Jericó, e no 7º dia vocês vão dar 7 voltas. Então foram no total 13 voltas que eles deram em volta de Jericó, para que as muralhas caíssem. E às vezes a gente quer que a fortaleza que tem na nossa vida caia de uma noite para o dia, e não vai cair. É preciso que você ore, que você persevere na oração, que você jejue, que você persevere no jejum, que você leia a palavra, que você medite na palavra. Você pode até falar, não, a partir de hoje, Deus, eu não peco mais. A partir de hoje, Deus, o diabo não me pega mais. Mas vai amanhã, você cai de novo. Só que o que você tem que fazer? Persistir. Luta de novo. Dá outra volta. Até, irmãos, um dia essas muralhas vão cair na sua vida. E você vai ser liberto de uma vida carnal. E você vai viver uma vida espiritual no Senhor. E você vai experimentar a plenitude de Cristo na sua vida. Amém? Continuando. Versículo 17. Capítulo 6, versículo 17. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Depois que derrubarem as muralhas, a cidade deveria ser o quê? Condenada. A cidade de Jericó, estou falando que ela representa o quê? A nossa carne. A sua carne, irmão, não tem bem nenhum. Não pense você que habita bem na sua carne. Não habita. A sua carne, irmãos, ela é a habitação do pecado. Então você mortifique a sua carne, destrua a sua carne. O que Paulo falou? Eu esmurro a minha carne e a subjugo e deixo ela cativa, escrava. Está entendendo? Então a sua carne não pode te dominar mais. Você é que tem que dominar a sua carne, porque Deus te capacitou com armas espirituais para isso. Versículo 21. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio da espada. A palavra de Deus é a espada. Versículo 24. Porém a cidade e tudo quanto nela havia, queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Vocês veem que o povo de Israel havia acabado de sair do Egito, 40 anos andando no deserto. A coisa que eles mais queriam era um lugar para ficar, era uma casa. E eles vão, dominam, destroem as muralhas de Jericó, invadem Jericó, matam o povo de Jericó, os habitantes de Jericó, que aqui para nós hoje representa expulsar os demônios que nós tínhamos, os demônios que nós trazíamos. Eles saem, eles desocupam as casas, eles têm que desocupar. Mas a Bíblia fala que eles não ficam com as casas e nem com os despojos. Eles não ficam com nada de Jericó. Tudo foi queimado. A sua carne, irmão, tem que ser sacrificada ao Senhor. Quando fala queimar, é sacrifício. Amém? Sacrifique a sua carne. Sua carne está desejando o pecado? Sacrifique ela. Não deixe a sua carne fazer de você o que ela quer. Não deixe a tua carne te conduzir a uma vida de pecado novamente. Não deixe a tua carne te levar de volta à escravidão. Cristo já te libertou. Versículo 24. Porém a cidade, tudo quanto nela havia, queimaram-na. Tão somente a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Isso aqui está falando a respeito das obras que você faz na carne. Obras de ouro, de prata. Essas obras, elas vão para Deus. Deus as recebe. Versículo 25. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Naquele tempo Josué fez um povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. O que Josué falou? Maldito seja qualquer homem que se levantar
e reedificar essa cidade de Jericó. Irmãos, no dia que você der vida para a sua carne novamente, você está novamente trazendo a maldição para a sua vida. Você está novamente crucificando Cristo. Você está novamente sendo réu do corpo do Senhor. Então não deixe a sua carne reviver. O processo da sua carne tem que ser a mortificação e não a vivificação. Capítulo 7, versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Deus havia dado uma ordem para eles: não peguem nada de Jericó, nada, queimem tudo. Porém, os filhos de Israel, a Bíblia diz que eles prevaricaram, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, filho de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai. Ai era a próxima cidade que eles iam conquistar. Enviando Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, e voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Então olha só o que os espias falam: Josué, manda só 2 ou 3 mil pessoas para lá, não precisa mandar muita gente não. Os inimigos são fracos, eles são poucos, eles não vão dar conta de nós. Presta atenção, versículo 4. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Então eles foram, o povo de Israel foi para lá para guerrear, só que eles fugiram. Versículo 5. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Ou seja, irmãos, havia um pecado em Israel, e eles acharam que iam vencer aquela cidadezinha lá do interior facilmente. Nós vencemos Jericó, que é uma cidade grande, fortificada, então aquela pequenininha lá vai ser fichinha. Vamos só mandar uns 2 ou 3 mil homens só, que está bom. Mas o que aconteceu? Eles foram vencidos, eles foram derrotados. Irmãos, não importa quão pequeno é o teu problema, não importa quão fraco é o demônio que está lutando contra você, se você estiver em pecado, você vai perder. Se tiver coisa oculta na sua vida, você vai perder. Se tiver coisa escondida, coisa condenada em você, você vai perder. Você vai ser derrotado, você vai ser envergonhado, e todos vão ver a tua vergonha. Tudo por causa de um pecado escondido em Israel. Versículo 7. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentarmos com ficarmos da além do Jordão. O que isso quer dizer, irmãos? Você já viu quando a pessoa vem para a igreja e ela não quer ter um conserto, e ela começa a sofrer dano atrás de dano, é vergonha atrás de vergonha, e ela fala assim: para que eu fui servir a Deus? Para que eu fui virar crente? Para que eu aceitei Jesus? Eu vou voltar para o mundo. É o que Josué estava falando aqui. Só que Josué não sabia do detalhe. Josué não sabia que tinha um pecado lá escondido. Então, irmãos, quando você vê uma pessoa querendo desistir, querendo olhar para trás, tem coisa escondida na vida dela, querendo abandonar a fé, abandonar Cristo, é porque tem coisa no coração dela que precisa ser tratado. Versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Quem foi que fez condenado? O próprio Israel se fez condenado. Não foi Deus que condenou eles, foi eles próprios com os seus pecados que se condenaram. Aí a pessoa está sofrendo dano, perda, vergonha, e está culpando Deus.
Por que, Deus? Por que você está fazendo isso comigo? Eles falam: não, filho, não sou eu, é você próprio que está fazendo. Versículo 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco. Olha só, irmãos. Se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te e santifica o povo. E dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. É forte, né, irmãos? Não sei o que pode estar escondido na sua vida, mas é bom você eliminar isso da sua vida. Ele fala que você não vai vencer enquanto não eliminar. Não vai vencer enquanto não eliminar. Versículo 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor. Acã foi o homem que pecou. Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Irmãos, o ouro e a prata era para quem? Para Deus. Acã pegou o que era para Deus e reteve. Quando você retém o que é de Deus, você está trazendo condenação para você. Não retenha o que é de Deus. Não cobice. Dê o seu dízimo, dê a sua oferta, dê o seu louvor. Quando fala capa babilônica, irmãos, é uma roupa muito bonita, muito desejada. Isso fala de quê? Isso fala do nosso orgulho. Quando eu louvo a Deus com orgulho, porque a minha voz é linda. Quando eu toco com orgulho, porque eu toco melhor. Quando eu prego com orgulho, porque eu prego melhor. Então não se vista com as capas babilônicas deste mundo, mas queime-as. A capa babilônica era para ser queimada. O ouro e a prata era para a casa do Senhor. O que você fizer, irmãos, faça para Deus. Não faça para você. Não queira se aparecer. Não queira se mostrar. Não queira se exaltar. Não queira se gloriar. Glorie o Senhor. Exalte o Senhor. Amém? Capítulo 8, versículo 1 até o 2. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Olha só, irmãos, você vê que Jericó era uma provação de Deus para eles. Porque Deus falou para eles: vocês não peguem nada. Mas porque Deus sabia que na próxima cidade eles poderiam pegar tudo que eles quisessem. Irmãos, não retenha o que é de Deus. Deus tem para você tudo o que você precisa. Todas as bênçãos de Deus estão disponíveis hoje para você. Mas não retenha o que é dele. A honra é dele, a glória é dele, não é sua. O ouro e a prata, as obras que você está fazendo, para ele, não é para você. Não retenha aquilo que é do Senhor. Não se preocupe com as coisas desse mundo. O Senhor tem tudo para você. Quando você nasce de novo, o Senhor já disponibiliza todas as coisas para a sua vida. Tudo que você precisar já está disponível. Não queira as coisas que é dele. Não queira. Não traga condenação para você, mas se consagre, se santifique no Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Pai, nós te louvamos nessa noite, nós te adoramos, e nós bendizemos o Senhor. Deus, que a tua glória, a tua graça seja derramada na vida de cada um de nós. Pai, nós cremos nas promessas que o Senhor tem para nós, e que elas se realizarão. Que nós possamos mortificar as nossas carnes,
E nós possamos, ó Pai, a cada dia crescer espiritualmente, usar as armas espirituais que o Senhor nos tem dado, para vencermos e destruirmos todas as fortalezas, todos os sofismas, todas as mentiras, ó Pai, que nós trouxemos do mundo. Pai, que esta noite seja uma noite de verdadeira libertação, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sim, Deus, e nessa noite nós declaramos aqui um povo cheio do Teu Espírito Santo e cheio da Tua palavra, para andar de glória em glória e de fé em fé e de vitória em vitória nesse mundo. Em nome do Teu Filho Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém.